Sou Raquel, 32 anos, e estou no salão de baile reluzente do luxuoso casamento da minha irmã Sofia. Durante o brinde, minha mãe, Eleanor, está de pé, com a taça de champanhe erguida. A filha de quem sempre me orgulhei, começa ela. Todos esperam o típico discurso de mãe da noiva, mas ela continua, e finalmente revelar que Sofia vem sabotando secretamente a carreira e os relacionamentos de Raquel há anos. Minha taça de champanhe se estilhaça ao escorregar dos meus dedos. Os convidados congelam em um silêncio atordoado. Olho para Sofia e, em seus olhos, vejo culpa. Este é o momento em que começo a desvendar a extensão da traição da minha irmã e a planejar a vingança perfeita. Antes de me aprofundar em como minha família inteira implodiu naquela noite, adoraria saber de onde você está assistindo. Se minha taça de champanhe quebrada chamou sua atenção, clique em curtir e inscreva-se para acompanhar minha jornada da traição à justiça. Acredite, o que minha mãe revelou naquela recepção de casamento foi apenas a ponta do iceberg neste drama de vingança familiar. Pronto para ouvir como descobri a verdade sobre a irmã que eu achava que conhecia? Vamos continuar. Desde que me lembro, vivi à sombra da minha irmã caçula perfeita, Sofia. Ela sempre foi a estrela da família, enquanto eu era o responsável e trabalhador que, de alguma forma, nunca estava à altura. Nossa casa de infância, no subúrbio de Connecticut, era repleta de troféus e certificados de conquistas da Sofia, enquanto minhas próprias conquistas pareciam se misturar ao cenário como papel de parede. Raquel, por que você não pode ser mais extrovertida que sua irmã? Minha mãe perguntava quando eu preferia estudar a socializar. Raquel, a Sofia tirava nota máxima sem nem se esforçar. Talvez você devesse pedir ajuda a ela com seus hábitos de estudo, era outra das minhas favoritas, mesmo eu estando na lista de melhores da universidade. Quando fui aceita na faculdade de medicina, meus pais ofereceram um pequeno jantar em casa. Quando a Sofia conseguiu seu primeiro emprego em marketing depois da faculdade, deram uma festa para ela no clube de campo com 50 convidados. O contraste não era sutil. Você está imaginando coisas, sugeriu minha terapeuta, doutora Bennett, durante uma de nossas sessões, 3 meses antes do casamento. Rivalidade entre irmãos é normal, mas você construiu uma carreira de sucesso como neurologista. Você acha mesmo que seus pais não valorizam isso? Lembro-me de suspirar, olhando pela janela do consultório dela para o horizonte de Boston. Não é que eles não valorizem. É que nada do que eu faço parece bom o suficiente comparado ao que a Sofia faz. Apesar desses sentimentos, sempre tentei manter um bom relacionamento com minha irmã. Tínhamos brunches de domingo quando nossas agendas permitiam, trocávamos presentes de aniversário e ligávamos uma para outra pedindo conselhos. À primeira vista, éramos próximas. Eu realmente celebrava seus sucessos e acreditava que ela fazia o mesmo pelos meus. É por isso que o ano passado foi tão confuso. Começou com pequenas coisas, uma promoção no hospital que caiu repentinamente após a diretoria receber informações preocupantes sobre minha conduta profissional, meu noivado com Nathan terminou abruptamente quando ele confessou ter dúvidas, mas não conseguia articular quais eram, a misteriosa inundação no meu apartamento que destruiu muitos dos meus pertences e me forçou a morar temporariamente com minha avó, Marta, enquanto os reparos estavam sendo feitos. Durante todo esse tempo, Sofia demonstrou apoio exterior. Você é boa demais para aquele hospital de qualquer maneira, disse ela sobre a promoção perdida. O Nathan claramente não era o cara, consolou-me após o término do meu noivado. Fique comigo em vez da vovó Marta, ofereceu-se após a enchente, embora eu tenha recusado porque seu apartamento no centro da cidade ficava muito longe do hospital. Dediquei-me a ajudar a planejar o casamento de Sofia com James Hamilton, herdeiro do Império Imobiliário Hamilton. Fiquei feliz por ela. James parecia gentil e pé no chão, apesar da riqueza da família, e parecia realmente adorar minha irmã. Planejar o casamento deles me deu algo positivo em que me concentrar enquanto minha própria vida parecia estar desmoronando. A festa de noivado na propriedade Hamilton foi a primeira vez que notei algo estranho. Ouvi Sofia ao telefone na biblioteca, com a voz baixa, mas intensa. Não, ela não desconfia de nada, dizia ela. Só siga o plano. Está quase pronto. Quando me viu na porta, encerrou a ligação rapidamente e abriu seu sorriso perfeito. Só conversando com a florista, explicou. Eles estão sendo exigentes com as orquídeas importadas. Assenti e deixei de lado minhas suspeitas.
O planejamento do casamento era estressante, e Sofia sempre fora perfeccionista. Se ela estava sendo reservada sobre algum detalhe do seu grande dia, provavelmente era só para manter o elemento surpresa. Uma semana antes do casamento, houve outra ligação enquanto ajudava Sofia com os últimos ajustes no vestido na casa dos nossos pais. Ela vai estar lá, mas não vai ser um problema, dizia Sofia por trás da porta do banheiro parcialmente fechada. Mamãe está de acordo com tudo. Sim, até com essa parte. Quando perguntei a ela sobre isso mais tarde, ela acenou com desdém. Só o nervosismo do casamento está me deixando louca. A coordenadora fica fazendo as mesmas perguntas sem parar. Não insisti mais. Afinal, aquele era o momento dela, e eu não queria que minhas próprias inseguranças obscurecessem a felicidade dela. Descartei meu crescente desconforto como uma combinação de estresse, ciúme e minha recente onda de azar. Minha avó, Marta, no entanto, parecia compartilhar minhas preocupações subconscientes. Durante um jantar em seu aconchegante apartamento em Cambridge, 2 noites antes do casamento, ela me observou atentamente por cima dos óculos de leitura. Raquel, querida, disse ela, largando o garfo, a Sofia sempre foi gentil com você? Gentil mesmo? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, vovó. Temos nossos momentos como todas as irmãs, mas ela sempre esteve lá para mim. Marta franziu os lábios, as linhas finas ao redor da boca se aprofundando. Eu observei aquela garota a vida toda. Tem algo errado aí. Sua mãe não vê, e seu pai prefere não ver. Mas eu vejo como ela olha para você quando pensa que ninguém está olhando. Como assim? Perguntei, subitamente desconfortável. Como se você tivesse algo que ela quer, respondeu Marta, ou como se ela já tivesse tomado. Ri da situação, atribuindo as preocupações da minha avó à sua tendência a observações dramáticas. Marta sempre fora a pessoa que dizia a verdade na família, às vezes até demais. Mas suas palavras ficaram comigo, uma pequena semente de dúvida plantada em solo fértil. Na noite anterior ao casamento, durante o jantar de ensaio no salão de baile do Preston Hotel, observei Sofia comandar o salão com um charme natural. Meus pais irradiavam orgulho, e o braço do meu pai, Philip, envolvia os ombros da minha mãe enquanto recebiam os parabéns por criarem uma filha tão linda e bem-sucedida, prestes a formar o par perfeito. Eu estava sentada entre o colega de quarto de James na faculdade e sua tia idosa, tomando uma taça de vinho e forçando sorrisos. A certa altura, pedi licença para ir ao banheiro e quase trombei com Nathan no corredor. Raquel, disse ele, parecendo assustado, eu não sabia que você estaria aqui. Sou irmã da noiva, respondi friamente. A pergunta mais adequada é: por que você está aqui? Eu não sabia que você e James eram amigos. Nathan se remexeu, desconfortável. Na verdade, não. A Sofia me convidou para ser acompanhante de alguém que não pôde vir de última hora. Antes que eu pudesse responder, Sofia apareceu, passando o braço pelo Nathan com a naturalidade que sempre teve. Aí está. Ah, Raquel, vejo que você encontrou o Nathan. Não foi gentil da parte dele substituir? A avó da Jéssica teve aquela queda, e tínhamos um lugar vazio na mesa 7. Ela deu um sorriso radiante. Todas as pessoas importantes deveriam estar aqui para o meu fim de semana especial, você não acha? Algo na forma como estavam juntos me arrepiou. Nathan não conseguia me olhar nos olhos, e o sorriso de Sofia não alcançava o dela. Mas, mais uma vez, deixei esse sentimento de lado. Amanhã era o dia do casamento dela, e eu estava determinada a ser a irmã que ela precisava que eu fosse. Se eu soubesse o que minha mãe revelaria na recepção, talvez eu pudesse ter me preparado para a destruição de tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. A manhã do casamento de Sofia amanheceu brilhante e clara, um dia perfeito de junho que parecia feito sob medida para uma cerimônia de conto de fadas. Cheguei à suíte nupcial da propriedade Hamilton pontualmente às 7 horas, munida de café e doces de café da manhã para os convidados. Graças a Deus, cafeína, disse Sofia, pegando a maior xícara da bandeja. Ela já estava com seu robe de seda, o cabelo em bobs, parecendo revigorada apesar da hora. A maquiadora está atrasada, e a mamãe já ligou 2 vezes em pânico por causa da faixa da florista. Coloquei a mesa de café da manhã na mesa e comecei a organizar as joias e acessórios para as madrinhas. Apesar de ser a única irmã de Sofia, eu não era madrinha.
Essa função havia sido atribuída a Amber, sua colega de faculdade. Fiquei magoada quando ela me contou, mas Sofia amenizou a situação dizendo que precisava de mim em um papel mais importante, coordenando tudo nos bastidores. A manhã transcorreu com o caos controlado típico de dias de casamento. Sofia ficou cada vez mais irritada à medida que a cerimônia se aproximava, dando ordens às madrinhas e criticando tudo, desde a maneira como a cabeleireira estava cacheando o cabelo de Amber até o tom de batom que a maquiadora havia escolhido. Esse não, Raquel, ela retrucou quando lhe entreguei os brincos de pérola que nossa avó lhe dera. Estou usando os brincos de diamante que James me deu. As pérolas parecem tão matronais. Mordi a língua e as troquei sem comentários. As pérolas tinham sido concebidas como algo antigo para ela, uma tradição de família, mas era o dia dela. Surpreendentemente, pouco antes da hora de me vestir, Sofia me puxou para o pequeno quarto ao lado, longe das madrinhas tagarelas. Eu só queria um momento com você, disse ela, parecendo subitamente vulnerável. Apesar de tudo, você é minha irmã mais velha. Eu não seria quem sou sem você. Por um instante, ela pareceu a menininha que costumava rastejar para minha cama durante as tempestades, e senti uma onda de carinho. Abracei-a com cuidado, cuidando do cabelo e da maquiagem. Estou tão feliz por você, Sof, disse eu, com sinceridade. James é um homem de sorte. Ela se afastou e estudou meu rosto por um instante, uma expressão indecifrável cruzando suas feições. Você sempre foi a boazinha, Raquel, disse ela suavemente. Boa demais, talvez. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Eleanor irrompeu no quarto, anunciando que era a hora do vestido, e o momento passou. A cerimônia em si foi deslumbrante, com 300 convidados lotando o roseiral da histórica propriedade Hamilton. Cadeiras brancas ladeavam o gramado imaculado, e um caramanchão coberto de flores em cascata emoldurava o local onde Sofia e James trocariam votos. Fiquei com meus pais perto da entrada, observando minha irmã deslizar pelo corredor de braço dado com o pai, parecendo ter saído de uma revista de noivas. Enquanto James recitava seus votos sinceros, notei Nathan sentado mais ou menos na metade do caminho, ao lado do noivo. Nossos olhares se encontraram brevemente, e ele rapidamente desviou o olhar. O que ele estava fazendo ao lado do noivo? Sofia havia dito que ele estava substituindo uma amiga dela. Após a cerimônia, durante o coquetel no terraço, observei várias interações estranhas. Nathan parecia estranhamente à vontade com os amigos de James, rindo e conversando como se os conhecesse há anos. Sofia, circulando pela multidão, parou para conversar com ele por mais tempo do que parecia apropriado para um encontro casual. Em certo momento, vi os dois rindo baixinho, enquanto a mão dele tocava brevemente a cintura dela em um gesto que parecia íntimo demais. Eu estava distraída dessas observações quando Eleanor me encurralou perto da fonte de champanhe, com a terceira taça na mão. Você está linda, Raquel, disse ela, ajustando a alça do meu vestido de madrinha com dedos críticos. Mas um pouco mais de maquiagem não faria mal. Essas olheiras te deixam com cara de cansada. Obrigada, mãe, respondi secamente. Longos plantões no hospital resolvem isso. Ela suspirou. Uma carreira tão exigente. Ainda acho que você teria sido mais feliz na dermatologia. Horário regular, salário melhor. Tomei um longo gole de champanhe em vez de responder. A discussão era antiga, e hoje não era dia para retomá-la. Você vai dizer alguma coisa durante os brindes? Ela perguntou de repente. Não. A Amber vai fazer o discurso da madrinha. Não me pediram para preparar nada. Eleanor franziu a testa levemente. Isso não está certo. Você deveria dizer alguma coisa. Você é irmã dela. Tudo bem, mãe. O casamento é dela, a escolha é dela. Bem, vou me certificar de mencionar você no meu brinde, disse ela, dando um tapinha no meu braço. Havia algo estranho em sua expressão, uma tensão em volta dos olhos que não combinava com seu sorriso. A recepção foi realizada no grande salão de baile da propriedade, um espaço magnífico com lustres de cristal e janelas do chão ao teto com vista para os jardins bem cuidados. O jantar foi servido, o bolo foi cortado e, finalmente, chegou a hora dos brindes. O padrinho de James foi o primeiro a fazer um discurso charmoso e engraçado sobre a amizade deles.
Amber seguiu com uma homenagem emocionante a Sofia, destacando sua generosidade e lealdade de uma forma que me fez pensar se estávamos falando da mesma pessoa. O pai de James falou brevemente sobre como Sofia foi recebida na família, e então foi a vez da minha mãe. Eleanor levantou-se graciosamente, taça de champanhe na mão. Aos 60 anos, ela ainda era impressionante, com seus cabelos escuros com mechas prateadas presos em um coque elegante que combinava com o de Sofia. Quando minha filha nasceu, começou ela, sorrindo para Sofia, eu sabia que ela era especial. Havia um brilho em seus olhos, uma determinação que me dizia que ela não mediria esforços para conseguir o que queria na vida. Risadas educadas ecoaram pela multidão. Para a filha de quem sempre me orgulhei, continuou ela, e eu me acomodei para o que presumi serem vários minutos de adoração por Sofia. Mas então minha mãe fez algo que ninguém esperava. Ela se virou para olhar diretamente para mim, com a expressão repentinamente séria, e finalmente revelou que Sofia vinha sabotando secretamente a carreira e os relacionamentos de Raquel há anos. Minha taça de champanhe escorregou dos meus dedos e se espatifou na mesa. O salão inteiro ficou em silêncio, 300 pares de olhos se alternando entre mim, minha mãe e Sofia, na mesa principal. O quê? Perguntou James, virando-se para sua nova esposa, confuso. O rosto de Sofia havia perdido a cor. Mamãe bebeu champanhe demais, disse ela com uma risada forçada. Ela não sabe o que está dizendo. Mas Eleanor não tinha terminado. Encontrei os e-mails, Sofia. Os do membro da diretoria do hospital com quem você estava saindo, espalhando mentiras sobre a competência da Raquel. Sei que você perseguiu o Nathan deliberadamente para testar a lealdade dele à sua irmã. Vi os recibos do encanador que você contratou para mexer na tubulação do apartamento da Raquel. Suspiros e murmúrios se espalharam pelo salão. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que ouvia. Durante anos, continuou minha mãe, com a voz embargada, fiz vista grossa porque achei que você precisava de atenção extra. Mas vendo você planejar este casamento enquanto continua a minar sua irmã a todo momento, não consigo mais ficar em silêncio. Sofia se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Isso é loucura. Mamãe está claramente tendo algum tipo de crise. Pai, faça alguma coisa. Meu pai parecia em choque, a boca abrindo e fechando sem que as palavras saíssem. Finalmente encontrei minha voz. É verdade? Perguntei diretamente a Sofia. Ela se virou para mim, estreitando os olhos. Não seja ridícula. Mamãe está com inveja porque toda a atenção está voltada para mim hoje. Ela está inventando isso. Mas eu podia ver em seu rosto um lampejo de cálculo, a ausência de indignação genuína. Naquele momento, eu soube que minha mãe estava dizendo a verdade. Sem dizer mais nada, levantei-me e saí do salão de baile, minhas pernas me levando automaticamente através das portas francesas para o jardim. Atrás de mim, eu podia ouvir o caos explodindo, as negações constantes de Sofia, as perguntas confusas de James, os convidados sussurrando ansiosamente uns com os outros. Encontrei um banco de pedra escondido atrás de uma sebe de rosas e afundei nele, minha mente acelerada para processar tudo o que acabará de descobrir. A promoção, Nathan, meu apartamento, nada disso tinha sido azar. Tinha sido Sofia sabotando minha vida deliberadamente enquanto fingia me apoiar. Você está bem? Perguntou uma voz, me despertando dos meus devaneios. Levantei os olhos e vi uma mulher mais ou menos da minha idade, com os olhos escuros e o queixo forte de James. Sua irmã, Margarete, percebi, tínhamos nos conhecido brevemente na festa de noivado. Na verdade, não, admiti. Ela sentou-se ao meu lado, com cuidado para deixar o espaço adequado. Sempre achei que havia algo de estranho na Sofia, mas James estava tão apaixonado que não conseguia perceber. Você acredita no que minha mãe disse? Margarete assentiu lentamente. Eu vi como Sofia age, o jeito como ela manipula as situações, sempre se mostrando perfeita enquanto os outros levam a culpa. Ela faz isso com os amigos do James desde que eles começaram a namorar. Enxuguei uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Não entendo por quê. O que eu fiz com ela? Algumas pessoas não suportam ver os outros felizes, disse Margarete simplesmente, especialmente se acham que você tem algo que eles não têm. Enquanto estávamos sentados no jardim, com os sons da recepção interrompida filtrando-se pelas janelas abertas, tomei uma decisão. Eu não faria uma cena esta noite.
Não daria a Sofia a satisfação de me retratar como a irmã ciumenta e instável. Mas eu descobriria exatamente o que ela tinha feito, reuniria as evidências e garantiria que ela enfrentasse as consequências de seus atos. Eu mal sabia, na época, o quão profunda a traição era ou como ela acabaria transformando não apenas meu relacionamento com Sofia, mas também minha compreensão de toda a nossa família. Se você está sentindo aquela dor familiar da traição de alguém em quem confiava de todo o coração, saiba que não está sozinho. Meu coração estava tão acelerado quanto o seu pode estar agora. Se você está interessado em descobrir exatamente o quão profunda foi a traição de Sofia e o que aconteceu depois, clique em curtir para me contar. As evidências que eu estava prestes a revelar abalariam profundamente minha família. Os dias que se seguiram ao casamento de Sofia foram uma mistura de confusão, raiva e determinação. Fiz check-in em um hotel naquela noite, incapaz de encarar o retorno à casa dos meus pais, onde eu estava hospedada enquanto meu apartamento estava sendo reformado. Na manhã seguinte, liguei para minha avó, Marta. Eu estava me perguntando quando você ligaria, disse ela ao atender. Venha ficar comigo. Seu antigo quarto está pronto. Marta morava em uma charmosa casa vitoriana em Cambridge, perto o suficiente do hospital onde eu trabalhava, mas longe o suficiente da minha família para me dar espaço para pensar. Quando cheguei, arrastando minha mala escada acima, ela abriu a porta antes que eu pudesse bater. Eu sempre soube que aquela garota não era boa, disse ela, me puxando para um abraço que cheirava a lavanda e biscoitos caseiros. Sua mãe finalmente fez algo decente, embora pudesse ter sido mais oportuna. Lá dentro, enquanto tomávamos chá e comíamos o famoso biscoito amanteigado da Marta, descobri que a recepção do casamento tinha virado um caos depois que eu saí. Sofia tinha conseguido convencer muitos convidados de que Eleanor estava tendo algum tipo de colapso, possivelmente demência precoce. James parecia atordoado o tempo todo, mas permaneceu ao lado da nova esposa. Eles partiram para a lua de mel nas Maldivas, conforme combinado, na manhã seguinte, agindo como se nada de anormal tivesse acontecido. Seu pai ligou hoje de manhã, disse Marta, enchendo minha xícara de chá. Ele está tentando apaziguar as coisas, disse que sua mãe estava estressada e se expressou mal. Você acha que isso é verdade? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Marta bufou. Eleanor tem muitos defeitos, mas confusão não é um deles. Se ela disse o que disse, ela tinha seus motivos. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens e ligações de parentes e amigos que estiveram no casamento. Ignorei a maioria delas, respondendo apenas ao Dr. Patel, meu supervisor direto no hospital, para solicitar alguns dias de folga. Tire a semana, disse-lhe gentilmente. E, Raquel, se vale a pena, eu nunca acreditei nesses boatos sobre você. Seu trabalho fala por si. Essas palavras fortaleceram minha determinação. Eu precisava entender exatamente o que Sofia tinha feito e precisava de evidências para comprovar. Se minha mãe estivesse certa e meu instinto me dizia que sim, então Sofia vinha me minando sistematicamente há anos, fingindo ser minha irmã apoiadora. Margaret Hamilton, irmã de James, provou ser uma aliada inesperada na minha investigação. Ela me mandou uma mensagem no dia seguinte ao casamento: se você quiser saber mais sobre o que sua irmã anda fazendo, tenho algumas informações que podem ajudar. Café amanhã? Nos encontramos em um café tranquilo perto da Harvard Square. Margaret estava com um vestido simples de linho, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático, um forte contraste com a aparência sempre impecável de Sofia. James não sabe que vou te encontrar, disse ela depois de trocarmos breves cumprimentos. Ele está furioso com sua mãe por ter estragado o casamento, mas acho que também está com medo de que haja verdade no que ela disse. O que você sabe? Perguntei diretamente. Margaret pegou seu tablet. Sofia deixou isso na casa da família no lago no mês passado. Ela me pediu para enviar, mas eu dei uma olhada primeiro porque estava preocupada com James. Ela nunca saiu das contas dela. O que Margaret me mostrou foi a primeira prova concreta, uma conta de e-mail secreta que Sofia usava, separada de seus e-mails pessoais e de trabalho. A conta continha mensagens que me deixaram arrepiado. Havia e-mails entre Sofia e o Dr. Lawrence Farrell, um membro do conselho do hospital com quem eu sabia que ela havia tido um breve relacionamento. Neles, ela o alimentava sistematicamente com informações que questionavam meu julgamento profissional, chegando a inventar uma história sobre um diagnóstico errado de um paciente,
o que poderia ter acabado com minha carreira se tivesse sido levado a sério. O conselho não tomou nenhuma providência porque seu histórico era muito bom e outro médico a avalizou, explicou Margarete. Mas foi o suficiente para arruinar sua promoção. Havia mensagens com Nathan, que datavam de antes do fim do nosso noivado, mostrando que Sofia o havia perseguido deliberadamente, usando informações sobre os pontos fracos do nosso relacionamento para criar um abismo entre nós. Teste A, dizia uma das mensagens. Se ela realmente te amasse, não reservaria mais tempo para você, apesar da agenda? Eu reservo tempo para as pessoas com quem me importo, não importa o quão ocupada eu esteja. Fotos documentavam o envolvimento de Sofia no desastre do meu apartamento, recibos de uma consulta de encanamento no meu endereço quando eu deveria estar no trabalho, seguidos por uma fatura de reparos no banheiro dela, datada do mesmo dia. O mais perturbador eram os extratos bancários mostrando saques pequenos, mas regulares, de uma conta conjunta que nossos pais haviam aberto para nós anos atrás. Eu tinha esquecido que a conta existia, raramente a usava, mas, aparentemente, Sofia vinha se servindo da minha parte há anos. Tem mais, disse Margarete, rolando a página. Ela anda fazendo coisas parecidas com alguns amigos do James, que ela achava que eram uma má influência para ele. E anda coletando informações sobre os negócios da família dele. Foi isso que me fez desconfiar. Senti-me fisicamente mal ao olhar para as evidências da traição sistemática da minha irmã. Preciso de cópias de tudo, eu disse. Margarete assentiu. Já fiz backup, mas Raquel, tome cuidado. Pelo que vi, Sofia é calculista e não tem problema em machucar quem se intromete no seu caminho. Munida dessas evidências iniciais, comecei minha própria investigação metódica. Entrei em contato com Nathan, pedindo para nos encontrarmos pessoalmente. Ele inicialmente recusou, mas quando mencionei que tinha visto e-mails entre ele e Sofia, ele concordou em tomar um café em um local público. Eu nunca quis te machucar, disse ele, com uma expressão miserável do outro lado da mesa. Sofia ficava dizendo que você provavelmente estava me traindo por causa das suas longas horas no hospital. Ela tinha todas essas preocupações sobre o seu compromisso. E em vez de falar comigo sobre isso, você começou a dormir com a minha irmã, eu disse, mantendo a voz firme com esforço. Nathan teve a delicadeza de parecer envergonhado. Só começou fisicamente depois que terminamos, mas o caso emocional, sim, começou antes. Ela estava sempre lá, sempre compreensiva com o quanto achava que eu me sentia negligenciada. Ela fazia parecer que estava tentando ajudar o nosso relacionamento, mas, olhando para trás, ela o estava minando desde o início. Quando terminou, perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Algumas semanas antes do casamento, ele admitiu. Ela disse que precisávamos esfriar as coisas até depois que ela se casasse. Na verdade, fiquei surpreso por ter sido convidado para o casamento como acompanhante de uma amiga inexistente, disse eu, amargamente. Ele assentiu. Ela disse que seria uma boa chance de te ver de novo, talvez nos reconciliarmos. Agora percebo que ela provavelmente queria te machucar mais me recebendo lá. Essa conversa confirmou o que eu já suspeitava, a sabotagem de Sofia ia além de alguns incidentes isolados. Era um padrão que provavelmente afetava mais áreas da minha vida do que eu imaginava. Investiguei mais a fundo, entrando em contato com ex-namorados sob o pretexto de conversas de encerramento. 2 deles revelaram histórias semelhantes. Sofia havia se intrometido em nossos relacionamentos, sempre parecendo solidária, enquanto sutilmente plantava sementes de dúvida. No hospital, tive uma conversa franca com o Dr. Patel sobre os rumores que me custaram a promoção. Ele confirmou que a fonte havia sido rastreada até o Dr. Farall, que havia deixado o conselho em circunstâncias pouco claras. Descobrimos algumas inconsistências em suas alegações, explicou o Dr. Patel cuidadosamente. É por isso que não tomamos medidas mais severas contra você, mas o dano à sua reputação já estava feito. Também descobri que James desconhecia completamente as ações de Sofia. Margarete manteve contato, relatando que seu irmão estava com dificuldades para reconciliar a mulher com quem havia se casado com a pessoa descrita no brinde de Eleanor. Ele ligou das Maldivas, Margarete me contou durante um de nossos encontros para café, agora regulares. Ele disse que Sofia está no telefone o tempo todo, parece preocupada. Quando ele perguntou sobre o que aconteceu no casamento, ela começou a chorar, dizendo que sua família sempre teve inveja do sucesso dela e que sua mãe é mentalmente estável.
E ele acredita nela? Perguntei. Margaret suspirou. Ele quer, mas acho que está começando a ter dúvidas, principalmente depois que fiz algumas perguntas diretas sobre se ela já tentou afastá-lo de amigos ou familiares que ela não aprova. Enquanto eu reunia evidências e reconstituía a extensão da manipulação de Sofia, eu lutava contra emoções conflitantes. Uma parte de mim queria vingança pública imediata, expô-la a todos da mesma forma que ela havia sido exposta no casamento. Mas outra parte, talvez a médica em mim, queria entender o porquê o que levaria minha irmã a uma crueldade tão calculada contra alguém que sempre a apoiara. Minhas sessões de terapia com a doutora Bennett se intensificaram durante esse período. O que você está descrevendo parece mais do que uma simples rivalidade entre irmãos, observou ela durante uma sessão particularmente difícil. Como isso parece para você? Perguntei, exausta de mais uma noite de sono interrompido. Sem conhecer Sofia, não posso fazer nenhum diagnóstico. Mas os padrões que você descreve, a manipulação, a falta de empatia, a ascensão social calculada e a subversão sistemática de supostos rivais, são consistentes com certos transtornos de personalidade. Então, minha irmã é basicamente uma sociopata? A palavra soou extrema, mesmo considerando o que eu já sabia. Eu não disse isso, alertou o Dr. Bennett. Mas acho que entender os fundamentos psicológicos pode te ajudar a processar essa traição e decidir como seguir em frente. Seguir em frente, essa era a pergunta que me tirava o sono. Como seria seguir em frente depois de descobrir que sua irmã estava tentando ativamente arruinar sua vida enquanto fingia te amar? Eu queria justiça, vingança ou simplesmente entender o porquê. Quando julho virou agosto e Sofia e James voltaram da lua de mel para se instalar em sua nova casa em Beacon Hill, continuei minha investigação discreta, construindo um arquivo abrangente de evidências. Eu estava determinada a que, quando finalmente confrontasse minha irmã, ela não tivesse espaço para negar ou manipular para descobrir a verdade. O que eu ainda não percebia era que as raízes do comportamento de Sofia eram muito mais profundas do que eu imaginava, aprofundando-se nos próprios alicerces da nossa estrutura familiar e nos segredos que nossos pais guardavam há décadas. Em meados de agosto, eu havia acumulado evidências substanciais da sabotagem sistemática da minha vida por Sofia. Mas eu ainda não entendia o porquê. O que levaria minha irmã a uma crueldade tão calculada? Para responder a essa pergunta, comecei a pesquisar sobre dinâmica familiar e transtornos de personalidade, passando horas na biblioteca médica do hospital durante meus intervalos. Li sobre sistemas familiares narcisistas, em que uma criança é elevada a um status de ouro enquanto outra se torna o bode expiatório. Aprendi sobre características como inveja patológica e falta de empatia, que poderiam explicar a capacidade de Sofia de me machucar enquanto mantém uma fachada perfeita. Mas essas explicações clínicas, embora informativas, pareciam incompletas. Era preciso haver mais na história. Minha avó, Marta, tornou-se minha confidente durante esse período, e nossas conversas noturnas em sua varanda se estendiam até altas horas da noite. Em uma dessas noites, enquanto as cigarras zumbiam no jardim e o calor de agosto finalmente começava a ceder, Marta compartilhou insights que começariam a desvendar o mistério. Sua mãe e a irmã dela tinham um relacionamento parecido, sabia, disse ela, balançando-se suavemente na cadeira de Vime. Eleanor sempre teve ciúmes da Vivian, embora escondesse melhor do que a Sofia. Isso era novidade para mim. A mamãe tem uma irmã? Ela nunca mencionou. Os olhos de Marta se arregalaram ligeiramente. Você não sabia da Vivian? Elas não se falam há quase 40 anos, desde antes de você nascer. Presumi que você soubesse. O que aconteceu entre eles? Marta suspirou profundamente. Eleanor se sentiu ofuscada por Vivian, que era mais talentosa academicamente. Quando ambos se apaixonaram pelo mesmo homem, seu pai, e ele escolheu Eleanor, ela fez questão de esfregar isso na cara deles. Depois, ela sistematicamente virou o pai contra Vivian, alegando que estava tentando sabotar o relacionamento deles. Os paralelos eram assustadores. Você está dizendo que minha mãe fez com a irmã dela o que Sofia vem fazendo comigo? A história muitas vezes se repete nas famílias, disse Marta calmamente, especialmente quando as questões subjacentes não são abordadas. Essa revelação me fez vasculhar antigos álbuns de família e vídeos guardados no sótão de Marta. O que encontrei foi esclarecedor, imagens de reuniões familiares mostrando dinâmicas sutis que eu nunca havia notado quando criança. Minha mãe elogiava Sofia constantemente, mas também encontrava pequenas maneiras de me desmerecer.
Sofia, observando e aprendendo, com uma expressão calculista, mesmo quando criança. Em um vídeo particularmente revelador, de um Natal em que eu tinha uns 12 anos e Sofia, 9, recebi um kit de ciências que eu queria há meses. Minha empolgação era óbvia quando o abri. A câmera então se voltou para Sofia, que olhava diretamente para nossa mãe com uma leve carranca. Eleanor imediatamente chamou a atenção para o presente de Sofia, um vestido de grife pelo qual ela não demonstrara muito interesse, fazendo com que todos admirassem enquanto meu kit de ciências ficava de lado, esquecido. Sua mãe ensinou a Sofia que chamar atenção era um jogo de soma zero, observou o Dr. Bennett quando descrevia essas descobertas durante nossa sessão. Se você recebia atenção positiva, isso significava menos para ela. Então, Sofia aprendeu a redirecionar a atenção para si mesma ou, mais insidiosamente, a minar você para que recebesse atenção negativa ou nenhuma. Munida dessa nova compreensão, decidi que era hora de confrontar meu pai. Combinamos de nos encontrar em um restaurante tranquilo perto do escritório dele, no centro de Boston, longe da influência da minha mãe. Philip Harris sempre foi o pacificador da nossa família, um contador pacifista que evitava conflitos a todo custo. Pai, eu disse depois de fazermos nossos pedidos, preciso saber a verdade sobre o que está acontecendo na nossa família, não apenas com a Sofia, mas há anos. Ele pareceu desconfortável, ajeitando a gravata nervosamente. Sua mãe passou dos limites no casamento, Raquel. Ela bebeu champanhe demais. Pare, interrompi com firmeza. Eu vi as evidências, e-mails, extratos bancários, conversas com pessoas que Sofia manipulou. Mamãe estava dizendo a verdade, e acho que você sabe disso. Os ombros do meu pai caíram, e de repente ele parecia ter todos os seus 65 anos. Eu não sabia a extensão disso, disse-ele baixinho. Mas sim, eu suspeitava que Sofia nem sempre fosse gentil com você. Por que você nunca disse nada? Não fez nada? Ele olhou para o copo d'água. Sua mãe e eu nem sempre concordamos sobre a criação dos filhos. Eleanor pode ser incisiva em suas opiniões. Era mais fácil manter a paz. Mesmo às custas da sua filha? Não consegui disfarçar a mágoa na voz. É complicado, Raquel. Ele hesitou, mas então pareceu tomar uma decisão. Tem algo que você precisa saber sobre Sofia, algo que pode explicar, mas não desculpar, parte do que aconteceu. Esperei, com o coração disparado. Sofia não é minha filha biológica. A revelação me atingiu como um golpe físico. O quê? Eleanor teve um caso no início do nosso casamento com meu ex-sócio, Robert Chambers. Quando engravidou, ela confessou, mas decidimos ficar juntos e criar Sofia como se fosse minha. Ninguém mais sabe, exceto a irmã de Eleanor, Vivian, o que é parte do motivo do desentendimento. A Sofia sabe. Ele balançou a cabeça. Nós nunca contamos a ela, mas Eleanor sempre foi superprotetora com ela, talvez por culpa ou medo de que Sofia, de alguma forma, percebesse que ela era diferente. Ela compensava favorecendo-a, e eu deixei isso acontecer. Isso explicava muita coisa, a excessiva indulgência da minha mãe com Sofia, a tensão familiar, a sensação de que regras diferentes se aplicavam a nós. Mas não justificava os atos de sabotagem. Pai, quaisquer que sejam as origens biológicas dela, Sofia vem me machucando deliberadamente há anos. E a mamãe, e você, permitiu isso. Eu sei, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Eu falhei com você, Raquel. Eu estava tão focado em manter a família unida que não te protegi como um pai deveria. À medida que continuávamos conversando, aprendi mais sobre a disfunção familiar que nos moldou a todos. A insegurança e a culpa da minha mãe criaram um ambiente tóxico onde Sofia era mimada em excesso, e esperava-se que eu compreendesse e me acomodasse. A evitação de conflitos do meu pai permitiu que ambos se desenvolvessem. E eu internalizei a mensagem de que minhas necessidades e sentimentos importavam menos do que manter a paz. Nas semanas seguintes, meu relacionamento com Margaret Hamilton se aprofundou, à medida que trabalhávamos para entender e documentar os padrões de comportamento de Sofia. Ela compartilhou preocupações com James, mostrando-me evidências de que Sofia já havia começado a manipulá-lo e a manipular seus relacionamentos familiares. Ela anda dizendo a ele que os pais dele são muito controladores nos negócios da família, explicou Margaret durante uma de nossas reuniões, e que eu sempre tive ciúmes dele como herdeiro aparente.
Isso está causando tensão onde não havia nenhuma antes. O clássico dividir para conquistar, observei, reconhecendo o padrão pela minha própria experiência. Enquanto eu reconstituía a complexa dinâmica familiar que havia possibilitado o comportamento de Sofia, eu me debatia sobre como reagir. A vingança tradicional parecia vazia. Eu não queria me tornar como ela nem perpetuar o ciclo de disfunção familiar, mas também não podia permitir que ela continuasse prejudicando as pessoas sem consequências. Durante uma caminhada de outono pelo pátio de Harvard com Marta, com as folhas caídas estalando sob nossos pés, minha avó me deu a perspectiva de que eu precisava. Justiça não é sobre punição, Raquel, disse ela, entrelaçando o braço no meu. É sobre verdade e consequências. Sofia evitou as consequências naturais de suas ações porque elas foram escondidas. Talvez a coisa mais poderosa que você possa fazer seja simplesmente trazer tudo à tona. Essa percepção mudou meu pensamento. Meu objetivo não deveria ser a vingança, mas a verdade, quebrar o ciclo de segredo e manipulação que havia envenenado nossa família por gerações. Com essa clareza, comecei a desenvolver um plano abrangente que exporia as ações de Sofia sem destruir vidas desnecessariamente, incluindo a dela. Eu não era mais a irmã ingênua que ficará chocada em uma recepção de casamento. Eu estava me tornando uma defensora da verdade, determinada a acabar com os padrões de disfunção que moldaram minha família por tanto tempo. Conheço muito bem essa sensação de descobrir verdades familiares dolorosas. Se você está concordando com a situação porque passou por revelações familiares semelhantes, não está sozinha nessa jornada. Esta parte da minha história foi a mais difícil de compartilhar, mas ver o apoio de vocês por meio de curtidas e comentários me deu força. Se você está interessado em ver como transformei essa descoberta dolorosa em um plano para a verdade e a cura, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Segredos de família podem ser devastadores, mas trazê-los à tona é o primeiro passo para a cura. Em setembro, retornei ao trabalho no Boston Memorial Hospital, com minha reputação sendo gradualmente restaurada à medida que a verdade sobre as falsas alegações vinha à tona. O Dr. Farrell admitiu ter espalhado informações falsas sobre mim com base no que Sofia lhe contará, e a diretoria do hospital emitiu um pedido formal de desculpas. A promoção que eu havia perdido me foi oferecida novamente, desta vez, aceitei, tornando-me o neurologista assistente mais jovem da história do departamento. Enquanto reconstruía minha vida profissional, continuei documentando metodicamente tudo relacionado às mentiras de Sofia. Criei um arquivo digital seguro com pastas organizadas por categoria: sabotagem profissional, interferência em relacionamentos, roubo financeiro e manipulação familiar. Cada incidente era corroborado por e-mails, mensagens de texto, extratos bancários ou depoimentos de testemunhas, criando um conjunto irrefutável de evidências. Na superfície, eu demonstrava uma fachada calma e curativa para minha família. Voltei a frequentar os jantares de domingo na casa dos meus pais, onde Sofia e James estavam frequentemente presentes. Sorri apropriadamente, perguntei sobre a lua de mel deles e admirei a nova casa quando fui convidada para uma festa de inauguração em outubro. Para quem estivesse assistindo, parecia que eu havia superado o incidente do casamento e estava trabalhando para restaurar os laços familiares. Sofia pareceu aliviada com o meu aparente perdão, embora eu a tenha flagrado me observando atentamente quando pensava que eu não estava olhando. Durante esses encontros, notei sinais preocupantes de que seu casamento já estava desgastado. James costumava ficar quieto, seu sorriso fácil substituído por uma carranca pensativa. Sofia dominava as conversas, controlando sutilmente os tópicos discutidos e frequentemente falando pelo marido. James e eu achamos que a empresa Hamilton deveria se expandir internacionalmente, dizia ela. Ou, James e eu decidimos não ir ao cruzeiro de aniversário dos pais dele. A cada vez, James dava um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Eu reconhecia aquela expressão, e eu mesma a carregava há anos. O jantar de ação de graças tornou-se uma oportunidade estratégica para observar e registrar inconsistências nas histórias de Sofia. Com o celular no bolso, programado para gravar, fiz perguntas inocentes sobre sua nova vida. Como está indo o planejamento do baile beneficente? Perguntei, passando-lhe o molho de cranberry. Exaustivo, suspirou Sofia dramaticamente. O comitê é tão desorganizado. Estou basicamente fazendo tudo sozinha. Mais tarde, quando James mencionou estar impressionado com a eficiência do presidente do comitê, Sofia mudou de assunto suavemente. Ah, sim, Diane é incrível. Eu estava contando a Raquel como ela faz tudo funcionar tão bem.
Ao longo da refeição, documentei pelo menos 5 dessas contradições, adicionando-as ao meu arquivo crescente. Enquanto isso, meu relacionamento com a família Hamilton, em particular com a avó de James, Victoria, estava se desenvolvendo de maneiras inesperadas. Victoria, uma mulher formidável na casa dos 80 anos que ajudou a construir o império imobiliário Hamilton ao lado do falecido marido, se interessou por mim após o incidente do casamento. Você me lembra de mim na sua idade, disse-me ela durante um encontro casual em um evento beneficente do hospital em novembro. Inteligente o suficiente para enxergar além dos absurdos, corajosa o suficiente para enfrentá-los. Por meio de Victoria, descobri que Sophia havia começado a manipular as conexões comerciais da família de James, sugerindo que certos membros do conselho estavam conspirando contra ele e que seus pais estavam considerando vender a empresa sem consultá-lo. Invenções completas, disse Victoria enquanto tomava chá em sua mansão em Beacon Hill. Mas James está começando a acreditar nela. Ele cancelou 3 jantares em família no último mês e questionou as decisões do pai pela primeira vez na carreira. Com a ajuda de Margaret, trabalhei discretamente para proteger os negócios da família Hamilton da interferência de Sophia, fornecendo à Victoria documentação de padrões semelhantes no passado de Sophia. Não se tratava de vingança, mas de prevenção, interromper o ciclo de manipulação antes que mais pessoas fossem prejudicadas. No início de dezembro, consultei Diane Mitchell, advogada ética especializada em casos envolvendo irregularidades financeiras, para entender minhas opções. Tive o cuidado de estruturar nossas discussões em termos hipotéticos no início. Se alguém tivesse usado sistematicamente a identidade e as contas de outra pessoa para cometer fraude financeira ao longo de vários anos, quais seriam as implicações legais? Perguntei durante nosso primeiro encontro. Isso dependeria dos valores envolvidos e da vontade da vítima de prestar queixa, explicou Diane. Poderia variar de processos cíveis para recuperar os fundos a acusações criminais de roubo de identidade e fraude. E se a vítima quisesse justiça, mas não necessariamente processo criminal contra um membro da família? Diane me lançou um olhar compreensivo. Existem maneiras de garantir consequências sem envolver o sistema de justiça criminal. Uma exigência formal de restituição, provas documentadas compartilhadas com as partes apropriadas e ameaça de ação judicial costumam ser eficazes. Com a orientação de Diane, desenvolvi um plano de 3 fases. Fase 1. Restauração profissional. Isso já estava em andamento com a minha promoção reestabelecida e a limpeza da minha reputação profissional. Fase 2. Verdade familiar. Isso envolveria a exposição controlada de evidências a membros-chave da família, dando-lhes a oportunidade de entender o quadro completo antes de qualquer revelação pública. Fase 3. Proteção. Esta fase final se concentrou em impedir que Sophia prejudicasse a família e os interesses comerciais de James, ao mesmo tempo em que lhe oferecia um caminho para a responsabilização que não necessariamente envolvia processo legal. A decisão mais difícil foi o que fazer com a minha mãe. Apesar da revelação do casamento, Eleanor tentou voltar atrás, alegando que estava enganada ou confusa. Ela me ligou várias vezes, pedindo que eu deixasse tudo para lá pelo bem da família. Decidi dar a ela uma chance de se redimir, confrontando-a com as evidências que eu havia reunido. Almoçamos em um restaurante tranquilo, onde lhe mostrei uma pequena amostra da documentação. Foi por isso que você disse o que disse no casamento, não é? Perguntei enquanto ela olhava para os e-mails entre Sophia e Nathan. Você descobriu o que ela estava fazendo. As mãos de Eleanor tremiam levemente enquanto ela afastava os papéis. Encontrei algumas coisas, sim, mas, Raquel, isso é assunto de família. Deve permanecer em sigilo. Privada? Sophia tentou deliberadamente destruir minha carreira, meus relacionamentos, minha casa. Ela vem me roubando há anos e agora está fazendo a mesma coisa com James e sua família. Ela sempre precisou de mais atenção, mais segurança, disse Eleanor, na defensiva. Se você entendesse o passado dela, o que ela passou. Eu sei que ela não é filha biológica do papai, interrompi. Ele me contou. Eleanor empalideceu. Ele não tinha o direito. Ele tinha todo o direito. Assim como eu tenho todo o direito de expor o que Sophia fez, a menos que você esteja disposto a ajudá-la a assumir a responsabilidade e se redimir. A resposta da minha mãe foi decepcionante, mas não surpreendente. De que adiantaria expor tudo isso? Só destruiria a família. Você não pode simplesmente manter distância dela e seguir em frente, pelo meu bem?
Naquele momento, percebi que Eleanor jamais priorizaria o meu bem-estar em detrimento do de Sofia ou do seu próprio conforto. A dinâmica familiar estava muito arraigada, a disfunção muito normalizada. Se a mudança fosse acontecer, teria que vir de fora do sistema. Desculpa, mãe, eu disse, reunindo minhas evidências. Mas não posso continuar permitindo isso. O que vai acontecer depois depende da Sofia, não de mim. Com a aproximação do Natal, fiz os últimos preparativos para a reunião familiar que serviria de cenário para a segunda fase do meu plano. A família de James nos convidou para o jantar de Natal em sua propriedade, um território neutro onde a verdade poderia finalmente ser revelada. Eu entendia os riscos do que estava prestes a fazer. Relacionamentos poderiam ser alterados ou encerrados para sempre. Mas, como o Dr. Bennett me ajudou a ver, os relacionamentos que eu pensava ter com minha irmã e minha mãe nunca foram reais. Eles foram construídos com base em mentiras, manipulação e desigualdade. Na véspera de Natal, Marta e eu nos sentamos perto da lareira, observando as chamas dançarem enquanto a neve caía suavemente lá fora. Tem certeza de que está pronta para isso? Ela perguntou, seus olhos sábios estudando meu rosto. Estou, respondi com uma calma surpreendente. Não se trata mais de vingança. Trata-se de verdade, consequências e, finalmente, de nos libertarmos de padrões que machucaram tantas pessoas por tanto tempo. Marta estendeu a mão e apertou a minha. Você é mais forte do que eu era na sua idade. Eu vi o que Eleanor estava fazendo com vocês, meninas, mas não intervim com a força necessária. Não vou cometer esse erro de novo. Ao me deitar naquela noite, senti uma estranha paz me invadir. Amanhã mudaria tudo. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava pronta para defender a minha verdade, independentemente das consequências. A véspera de Natal chegou com o clima perfeito do inverno da Nova Inglaterra, uma camada de neve fresca cobrindo a paisagem, temperaturas baixas o suficiente para congelar as janelas, mas não tão severas a ponto de tornar a viagem perigosa. A propriedade Hamilton parecia saída de um cartão postal de Natal, com luzes brancas de bom gosto delineando a arquitetura colonial e guirlandas de sempre vivas adornando cada janela. Cheguei cedo, tendo combinado com Vitória para ajudar nos preparativos finais. Usei um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, e meu cabelo estava solto e ondulado, um contraste gritante com meu rabo de cavalo prático de sempre. A Raquel que entrou naquela casa não era a mesma mulher que ficará chocada no casamento da irmã 6 meses antes. Você está linda, querida, disse Vitória, me cumprimentando no grande saguão decorado com uma árvore de Natal de 3,6 metros. E notavelmente calma, considerando tudo. Tive meses para me preparar, respondi, entregando-lhe a garrafa de vinho que havia trazido. Sem mais surpresas, apenas a verdade. Trabalhamos juntos para organizar os assentos para o jantar, posicionando estrategicamente os principais participantes onde eles precisavam estar: o pai de James, Christopher, em uma ponta da mesa, Vitória na outra, James e Sofia se sentariam no meio de um lado, com meus pais de frente para eles, Margaret ficaria ao lado de James, e eu me sentaria ao lado do meu pai, na diagonal de Sofia, perto o suficiente para manter contato visual, mas não diretamente em frente a ela. À medida que outros convidados começavam a chegar, mantive uma postura agradável e relaxada. Meu pai parecia nervoso, minha mãe, excessivamente alegre, enquanto distribuía os presentes embrulhados com perfeição. Sofia entrou como uma rainha, usando um vestido vermelho de grife, com James logo atrás, parecendo desconfortável com seu suéter natalino. Raquel, disse Sofia, beijando minha bochecha no ar, adorei o vestido. A TJ Maxx está em liquidação? A alfinetada familiar foi feita com um sorriso doce. Vintage, na verdade, respondi suavemente. Coleção da vovó. Percebi o aceno de aprovação de Vitória do outro lado da sala. Durante o coquetel, notei que Sofia ficava cada vez mais tensa ao observar minhas interações tranquilas com a família Hamilton. Margaret e eu tivemos várias conversas particulares, trocando olhares que claramente perturbaram minha irmã. James também pareceu notar, observando-nos com olhos curiosos enquanto bebia um único copo de uísque. O jantar foi uma obra-prima da tradição natalina, peru assado, costela e todos os acompanhamentos servidos na porcelana antiga da família Hamilton. A conversa fluiu naturalmente, embora eu tenha notado minha mãe tentando repetidamente desviar a atenção para o recente trabalho de caridade de Sofia e desviar a atenção da minha nova promoção. Raquel,
Conte a todos sobre sua bolsa de pesquisa, Vitória sugeriu durante um momento de pausa, contrariando efetivamente os esforços de Eleanor. Christopher ficou bastante impressionado quando mencionei isso. Enquanto a sobremesa era servida, a famosa torta de maçã da Marta acompanhada do tradicional pudim de ameixa da Vitória, Vitória bateu levemente em seu copo de cristal antes de terminarmos a refeição. Gostaria de sugerir que trocássemos um presente especial cada um hoje à noite, guardando o restante para amanhã. Na minha família, sempre abríamos um presente na véspera de Natal. Houve murmúrios de concordância, e a governanta de Vitória empurrou um carrinho com uma seleção de pacotes embrulhados. Eu começo, disse Vitória, pegando uma caixa média embrulhada em papel prateado. Isto é para todos nós, na verdade, mas a Raquel fará as honras de abri-la. Senti os olhos de Sofia me fitando enquanto Vitória colocava a caixa em minhas mãos. Com uma calma deliberada, desembrulhei-a e encontrei um laptop elegante. Obrigada, Vitória. Mas eu não entendo, disse eu, interpretando meu papel. Não é um laptop qualquer, querida. Ele contém uma apresentação especial. Meu presente para esta família é a verdade. A voz de Vitória era gentil, mas firme. Enquanto se dirigia à mesa, Raquel preparou algo que acredito que todos precisam ver. Abriu o laptop, que já estava conectado ao sistema de projeção oculto da sala de jantar. Com um único clique, as luzes diminuíram ligeiramente e uma tela desceu de um compartimento oculto no teto. James pareceu surpreso, claramente, sua avó havia atualizado seu sistema audiovisual sem mencionar. O que é isso? Perguntou Sofia, com a voz tensa. Só observe, eu disse, fazendo contato visual com ela pela primeira vez naquela noite. A apresentação começou com um título simples, um padrão de comportamento. O que se seguiu foi uma exibição de evidências metodicamente organizada, começando com os primeiros incidentes documentados da sabotagem de Sofia e progredindo cronologicamente ao longo dos anos. Contei calmamente enquanto e-mails, extratos bancários, mensagens de texto e conversas gravadas apareciam na tela. Isso é de 2018, quando Sofia começou a interferir no meu relacionamento com David Tim. Aqui está ela dizendo a ele que eu estava saindo com outra pessoa, enquanto, ao mesmo tempo, me dizia que ele tinha sido infiel. A família assistia em silêncio, atordoada, enquanto as evidências se acumulavam. Meu pai parecia cada vez mais doente, enquanto o rosto da minha mãe estava rígido em negação. James encarou a tela com horror crescente, olhando ocasionalmente para a esposa, cuja expressão havia se transformado de indignação para calculista e, em seguida, para uma raiva mal contida. Esta seção documenta a sabotagem sistemática da minha carreira médica, continuei, mostrando a correspondência entre Sofia e o Dr. Farrell. Graças à intervenção do Dr. Patel, consegui restaurar minha reputação profissional, mas o dano poderia ter sido permanente. Quando cheguei às evidências do roubo financeiro, mostrando anos de pequenos saques da nossa conta compartilhada, totalizando mais de $30.000, Sofia finalmente explodiu. Isso é ridículo. Você sempre teve inveja de mim e agora está inventando provas porque não suporta que eu seja feliz no casamento e bem-sucedida. Permaneci calma. Cada documento pode ser verificado independentemente. Os extratos bancários são reais. Os e-mails podem ser autenticados. Eu não inventei nada, Sofia. James, estamos indo embora, declarou Sofia, levantando-se abruptamente. Não vou ficar aqui sentada sendo atacada pela minha irmã perturbada na véspera de Natal. Mas James não se mexeu. Sente-se, Sofia, disse-lhe baixinho. Quero ver o resto. As evidências mais contundentes vieram por último, documentação da manipulação recente de Sofia nos negócios da família Hamilton, e-mails para membros do conselho sugerindo que o pai de James estava considerando vender sem consultar o filho, mensagens para a mãe de James cancelando compromissos familiares em seu nome sem seu conhecimento, investigações financeiras sobre a estrutura do fundo da família Hamilton. Ao final da apresentação, houve um momento de silêncio absoluto antes de Vitória falar. Eu conduzi minha própria investigação, disse ela, com a voz firme apesar da idade. Tudo que Raquel apresentou é consistente com o que eu encontrei. Sofia tem tentado criar divisão em nossa família, assim como fez na dela. Isso não é verdade, a voz de Sofia assumiu um tom desesperado. Raquel sempre teve ciúmes de mim. Mãe, diga a eles. Todos os olhares se voltaram para Eleanor, que pareceu se encolher na cadeira. Sofia sempre precisou de atenção extra, começou ela, fraca.
Pare com isso, Eleanor, interrompeu meu pai com firmeza inesperada. Chega de desculpas. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Margaret se levantou e foi até o laptop, inserindo um pequeno pendrive. Tem mais uma prova que todos vocês deveriam ouvir. A gravação que tocou era uma conversa entre Sofia e minha mãe, claramente gravada sem o conhecimento delas, datada de apenas 2 semanas após o casamento. A voz de Sofia preencheu a sala. Não acredito que você disse isso no meu casamento. Depois de todos esses anos me ajudando, de repente você ganha uma consciência. Fiquei chateada, respondeu a voz gravada de Eleanor. Você prometeu que pararia depois de se casar com James. Mas aí eu descobri sobre as investigações do fundo fiduciário de Hamilton. Isso é diferente. James merece saber o que a família dele está realmente planejando. Além disso, Raquel merecia. Ela sempre age tão perfeitamente, muito melhor do que todo mundo. A coisa do conselho do hospital foi hilária. Você viu a cara dela quando ela foi preterida para aquela promoção? O suspiro gravado de Eleanor era pesado de resignação. Só tome mais cuidado. Se seu pai descobrir tudo o que você fez... Ele não é meu pai biológico, então quem se importa com o que ele pensa? O riso de Sofia era arrepiante em sua insensibilidade. A gravação terminou e a sala se encheu de caos. Sofia se lançou para pegar o laptop, mas James a segurou pelo braço. Não, disse ele, com a voz mais fria que eu já ouvirá. Acabou, Sofia. Minha mãe enterrou o rosto nas mãos, enquanto meu pai permanecia sentado, rígido e ereto, com uma expressão de dor e determinação. Há quanto tempo você sabe? Perguntou Sofia, virando-se para mim com ódio nos olhos. Sobre a sua sabotagem? Meses. Sobre você não ser filha biológica do papai? Desde agosto. Mas não é por isso que estou fazendo isso. Biologia não importa. O que você fez importa. Vitória se levantou, sua postura majestosa chamando a atenção apesar da idade. Acho que seria melhor se Sofia fosse embora agora. Christopher, por favor, peça para William trazer o carro. Você não pode me expulsar, protestou Sofia. James, diga a eles. Mas James já estava tirando a aliança. Vou ficar com meus pais esta noite. Meu advogado entrará em contato com você depois das férias para tratar do processo de separação. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. Um casamento construído sobre mentiras não é um casamento de verdade, disse James baixinho. Não sei quem você realmente é, mas sei que não posso passar a vida com você. Enquanto Sofia era escoltada para fora da sala, ainda alegando inocência apesar das evidências irrefutáveis, Eleanor tentou segui-la. Fique, Eleanor, disse meu pai com firmeza. Temos muito que discutir em família. O resto da noite foi sombrio, mas catártico. James se desculpou comigo por não ter percebido a verdadeira natureza de Sofia antes. Meu pai se desculpou por anos de comportamento permissivo. Vitória me agradeceu por proteger os negócios da família. Apenas minha mãe permaneceu em negação, alternando entre defender Sofia e me culpar por expor questões familiares publicamente. Isso não foi feito por vingança, expliquei ao grupo enquanto nos dirigíamos para a sala de estar, deixando as evidências expostas na mesa de jantar. Tratava-se de quebrar um ciclo que prejudicou muitas pessoas por muito tempo. Marta, que observara tudo em silêncio durante toda a noite, finalmente falou: Eleanor, você fez com sua irmã o mesmo que Sofia fez com Raquel. A diferença é que Raquel escolheu quebrar o padrão em vez de perpetuá-lo. À medida que a noite se aproximava do fim, com planos para novas conversas depois das férias, senti uma enorme sensação de alívio. A verdade finalmente fora revelada e, embora as consequências continuassem a se desenrolar, o fardo do segredo havia sido aliviado. Recusei o convite de Vitória para passar a noite, optando por voltar para a casa de Marta. Enquanto eu me preparava para ir embora, James se aproximou de mim em particular. Obrigado, disse-lhe simplesmente. Eu teria levado anos para perceber isso sozinho, se é que algum dia conseguiria. Sinto muito que tenha acontecido assim, respondi com sinceridade. Ele balançou a cabeça. Não sinta. É melhor 6 meses de verdades dolorosas do que uma vida inteira de mentiras confortáveis.
Enquanto dirigia pelas ruas nevadas em direção a Cambridge, refleti sobre como este Natal tinha sido diferente de qualquer outro que eu poderia ter imaginado um ano atrás. A família que eu conhecera estava irrevogavelmente mudada. Mas talvez agora houvesse uma chance de construir algo mais saudável a partir das ruínas. 6 meses após aquela fatídica véspera de Natal, o verão havia retornado a Boston, trazendo consigo um novo crescimento e uma cura inesperada. Naquela manhã de junho, eu estava em meu novo consultório no Boston Memorial Hospital, com a placa na porta dizendo a doutora Raquel Harris, chefe de pesquisa neurológica. A promoção que me fora negada fora substituída por uma posição ainda mais prestigiosa, liderando um estudo inovador sobre regeneração neural após lesões cerebrais traumáticas. O último semestre trouxe mudanças tremendas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Meu trabalho floresceu sem o constante enfraquecimento da Sofia. Meus colegas, agora cientes do ocorrido, me apoiaram e me deram oportunidades de colaboração. O Dr. Patel se tornou um mentor, orientando minha pesquisa e me incentivando a publicar descobertas que agora estavam ganhando reconhecimento na comunidade médica. Mais surpreendente foi minha vida pessoal. O Dr. Michael Brennan, neurocirurgião que me defendeu perante a diretoria do hospital durante as falsas alegações, me convidou para um café em janeiro. O que começou como uma apreciação colegial se transformou em algo mais profundo. Aos 36 anos, Michael era atencioso e direto, sem nenhum dos joguinhos que eu havia experimentado em relacionamentos anteriores. Estávamos levando as coisas com calma, mas, pela primeira vez em anos, eu me sentia segura em um relacionamento romântico. Minha situação de vida também havia mudado. Com minha carreira consolidada, comprei uma pequena casa vitoriana perto do bairro de Marta, em Cambridge. Minha avó, agora com 83 anos, mas ainda esperta como sempre, decidiu vender sua casa maior e se mudar para o meu apartamento com jardim, dando a nós duas independência e permanecendo próximas o suficiente para tomar chá e conversar diariamente. O cenário familiar havia mudado drasticamente. O divórcio de James e Sophia havia sido finalizado em tempo recorde, acelerado pela montanha de evidências e pelo comportamento cada vez mais errático de Sophia quando confrontada com a verdade. A família Hamilton havia protegido seus interesses comerciais, removendo Sophia de quaisquer posições de influência e conduzindo uma auditoria completa para garantir que nenhum dano duradouro tivesse sido causado. Meu pai, Philip, surpreendeu a todos ao encontrar sua voz após décadas de condescendência. Ele havia se mudado da casa da família em fevereiro, alugando um apartamento no centro da cidade enquanto ele e Eleanor tentavam terapia de casal. O futuro deles permanecia incerto, mas ele havia estabelecido limites claros pela primeira vez no relacionamento. A jornada de Eleanor tinha sido mais complicada. Inicialmente, ela redobrou a defesa de Sophia, acusando-me de exagerar e manipular evidências. Mas, à medida que mais verdades vinham à tona, incluindo detalhes dos comentários depreciativos de Sophia sobre ela pelas costas, Eleanor foi forçada a confrontar seu próprio papel na criação da dinâmica familiar. Nosso relacionamento permaneceu tenso, limitado a almoços ocasionais, onde as conversas se mantinham cuidadosamente neutras. O acontecimento mais inesperado aconteceu em abril, quando recebi um e-mail de Sophia. Após a exposição na véspera de Natal, ela havia desaparecido de Boston, supostamente hospedada na casa de amigos em Nova York. Sua mensagem foi breve, mas chocante: estou em terapia há 3 meses. Meu médico acha que tenho transtorno de personalidade narcisista. Não sei se acredito, mas estou tentando. Se você estiver disposta a conversar, gostaria de tentar entender o que aconteceu entre nós. S. Após consulta com o Dr. Bennett e cuidadosa reflexão, respondi com cautela, aberta à possibilidade de cura, mas exigindo responsabilidade como pré-requisito. Trocamos algumas mensagens desde então, cada uma revelando uma Sophia que eu nunca havia conhecido, vulnerável, incerta e, possivelmente, pela primeira vez, honesta. Combinamos de nos encontrar pessoalmente na semana seguinte, com nossos terapeutas presentes, para iniciar o que seria, sem dúvida, uma conversa longa e difícil sobre nosso passado compartilhado e se qualquer tipo de relacionamento seria possível no futuro. A terapia familiar também havia começado, revelando as raízes de uma disfunção que se estendia por gerações. Nossa avó materna, descobriu-se, havia favorecido as filhas, assim como Eleanor havia feito conosco, criando um padrão de competição e ressentimento que havia envenenado ambas as gerações. Eleanor estava lenta e dolorosamente começando a reconhecer seu papel e os danos que ele havia causado.
Em uma noite quente de domingo de junho, organizei um pequeno jantar na minha nova casa. A mesa no meu quintal estava posta para 6 pessoas: Marta, Margarete, que se tornará uma amiga próxima, Michael, o Dr. Patel e sua esposa Nena, e eu. Essas pessoas representavam a família que escolhi, as conexões de apoio que construí enquanto me libertava de dinâmicas tóxicas. Enquanto saboreávamos a sobremesa e o café sob as luzes de corda no crepúsculo, me peguei refletindo sobre a jornada do ano anterior. Gostaria de fazer um brinde, disse eu, erguendo meu copo. A conversa se aquietou enquanto meus convidados se voltavam para mim com olhares atentos. A filha que aprendeu que família é definida por amor e verdade, não por sangue e segredos. Os olhos de Marta brilharam com lágrimas não derramadas ao reconhecer as palavras, uma retomada do brinde de casamento da minha mãe que dera início a toda essa jornada. Na manhã seguinte, recebi uma notificação sobre a próxima audiência de Sofia no tribunal para restituição financeira relacionada aos fundos que ela havia sacado da nossa conta compartilhada. Meu advogado havia me aconselhado a comparecer, mas, após cuidadosa consideração, recusei. Minha presença não era necessária para que a justiça fosse feita, e minha energia seria melhor empregada construindo minha nova vida do que revisitando a dor do passado. Enquanto fechava meu laptop e me preparava para o meu dia no hospital, pensei nas gerações de mulheres da minha família que ficaram presas em ciclos de favoritismo, competição e ressentimento. Talvez pela primeira vez na história da nossa família, esse ciclo havia sido quebrado. O custo havia sido alto, relacionamentos danificados ou perdidos, verdades dolorosas expostas. Mas a liberdade do outro lado valeu a pena. A verdadeira vingança, eu havia compreendido, não era expor Sofia ou vê-la punida. Era me libertar de dinâmicas tóxicas e criar uma vida definida por conexões autênticas, em vez de manipulação e engano. A vitória final não era vencer minha irmã, mas sim me recusar a jogar um jogo sem vencedores reais, apenas com graus variados de perdas. À medida que o verão florescia em Boston, crescia também a minha convicção de que o futuro seria diferente do passado. A jornada de cura estava apenas começando para mim e para minha família. Mas, pela primeira vez, caminhávamos na luz da verdade, em vez das sombras dos segredos. Sei que muitos de vocês que estão assistindo já sofreram traição familiar ou descobriram verdades dolorosas sobre aqueles em quem mais confiavam. Seus comentários nos meus vídeos anteriores me mostraram o quão universais essas lutas podem ser. Se a minha história ressoou com você, reserve um momento para curtir este vídeo e se inscrever no meu canal, onde compartilharei mais sobre minha jornada contínua em busca da cura e da construção de relacionamentos saudáveis após um trauma familiar. Gostaria muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já teve que escolher entre a lealdade familiar e o seu próprio bem-estar? O que te ajudou a seguir em frente após uma traição? Suas experiências podem ajudar alguém que esteja trilhando um caminho semelhante agora. Obrigada por testemunhar minha história. Lembre-se de que quebrar ciclos familiares tóxicos não é egoísmo, é um ato de coragem que pode curar gerações futuras. Se você encontrou valor neste vídeo, compartilhe-o com alguém que precise ouvir que não está sozinho em suas lutas familiares. Até a próxima, aqui é Raquel, desejando a você verdade, cura e a coragem de criar a família que você merece, seja ela de nascença ou escolhida.